Boa tarde, pessoal. Então, na semana passada a gente deu início com relação à última fase relacionado a essa questão de materno infantil, né? Que foi com relação ao puerpério, né? Ou seja, né, essa mulher que estava grávida, ela entrou em trabalho de parto, se tornou uma parturiente, e a partir do momento em que ela ganha, né, o seu bebê, ela, né, se torna uma puérpera. E ao mesmo tempo, né, em contrapartida, né, a gente também já viu que a partir do momento em que esse RN ele nasce, ele recebe seus primeiros cuidados lá na sala de parto, né? E se tiver tudo bem com ele, né, ele vai diretamente para a enfermaria, né, depois do período de Gutenberg da mãe. Então eles vão ficar na enfermaria, né, que ficar internado mãe e bebê, que se chama alojamento conjunto. Né? No alojamento conjunto, a gente vai ver que existem, né, alguns cuidados que são feitos com eles também. Por um exemplo, né, com relação à questão da avaliação dos sinais vitais, né, se vocês perceberem, gente, a avaliação dos sinais vitais, né, que a gente vai avaliar no RN vão ser as mesmas, né, são os mesmos sinais vitais, né, igualzinho, né, o avaliado em um adulto. Porém, né, a questão relacionada à referência é um pouco diferente, né? Porque normalmente a frequência cardíaca e respiratória, né, vão estar maior, né, vão estar mais acelerado e a pressão arterial, consequentemente, vai estar mais baixo. Né? Então a gente tem que sempre ter esse cuidado relacionado à referência, principalmente quando a gente está falando de RN, né? Se vocês perceberem, existe uma mudança, né, principalmente na pressão arterial, né, relacionada a essa referência, né, de um indivíduo com 12 horas de vida, né, com um indivíduo no 28º dia, né? Então, existem esses poucos dias já vão ter uma diferença na pressão arterial. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para quando a gente for avaliar os sinais vitais, né, qual sinal vital a gente vai avaliar. E um pouco diferente, né, do que a gente vê na frequência cardíaca, que normalmente no adulto a gente vai ver pelo pulso periférico, que seria na radial, né, em específico no RN a gente vai ver a frequência cardíaca no pulso apical, ou seja, né, diretamente no coração. Além disso, né, a gente vai visualizar de novo o que a gente já tinha visto lá na sala de parto, que são as medidas antropométricas, né, que seriam peso, altura e os perímetros cefálico, torácico e abdominal. E para que eles possam acontecer, né, a gente vai medir, né, porque pode acontecer que lá na sala de parto essas medições tenham sido errôneas, né, então a gente vai, na verdade, confirmar a maioria deles, né? Mas se preocupar principalmente no alojamento conjunto com o peso, né? Porque eu vou precisar me preocupar com o peso, né? Esse peso, gente, como a gente viu nas últimas aulas, né? O RN, quando ele nasce inchado, né? Ou seja, né? O peso que vai ser medido lá na sala de parto vai ser um peso fictício, né? Ele vai estar certo, o peso dele vai estar relacionado a líquidos. E aí, consequentemente, a partir do momento em que ele sai desse meio, né, que era ao redor dele líquido, ele vai desinchar, ou seja, né, ele vai perder peso. E aí, consequentemente, né, o bebê ele tem a tendência de perder até 10% do peso dele. E aí, por isso que no alojamento conjunto, né, lá na enfermaria, é tão importante se avaliar o peso. Por quê? Né? Porque esse RN ele só vai ser liberado, né, para uma possível alta daqui a 2, 3 dias, se esse peso, né, ele for recuperado. Ou seja, esse RN ele só vai ter alta para casa quando ele recuperar o peso que ele perdeu. Né? Como eu falei para vocês, o peso ele pode perder até 10% desse peso, né, do peso inicial que ele tinha.
Então a gente vai ver que ele só vai recuperar, né, esse peso, só vai ter alta se ele recuperar esses 10% que ele perdeu. E aí, como ele vai recuperar, né? Através do processo de amamentação. Então, né, essa questão do peso vai estar basicamente relacionada com a capacidade dele, né, de se alimentar e, consequentemente, também de saber se o metabolismo dele, saber se esse metabolismo, se ele está funcionando corretamente, né? Ou se esse metabolismo ele é acelerado, que pode acontecer também. É... Um outro cuidado que a gente vai ver é com relação à questão do banho. O banho, gente, a gente vai perceber que o banho ele não vai ser realizado nas primeiras 24 horas. Como a gente viu nas últimas aulas, o banho ele não pode ser realizado nas primeiras 24 horas porque o bebê, ele, ao nascer, ele tem uma camada chamada vernix. Essa camada, gente, ela é responsável pela proteção, né, de duas coisas.